Declaro aberta a 60ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Comunicados. Quinto ciclo de audiências, relato do segundo painel. Em continuidade ao ciclo de audiências públicas intitulado Investimento e Gestão desatando o nó logístico do país, esta Comissão de Serviços de Infraestrutura realizou na quarta-feira, dia 13 de novembro, o primeiro painel do tema Água, Gerenciamento e Utilização, com a participação do excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Integração Nacional, Dr. Francisco José Coelho Teixeira. Discorrendo sobre ações que o Ministério da Integração desenvolve quanto ao tema Água, o ministro afirmou que as únicas formas de garantir água para os diversos usos são a ampliação da infraestrutura hídrica e a boa gestão das águas transferidas e armazenadas por essa infraestrutura. Nesse sentido, disse ele, foi criado no Ministério da Integração a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, cujo objetivo maior é ampliar a infraestrutura hídrica no Brasil. Em conjunto com a Agência Nacional de Águas, disse ele, foram estabelecidas referências para orientar um Plano Nacional de Segurança Hídrica, cuja elaboração será contratada até o final do ano. A intenção é que já no PAC 3 tenhamos, após discussão com os governos estaduais, um elenco das ações estruturantes destinadas a resolver o problema de água para os seus mais diversos usos, para as quais os estados almejam apoio do governo federal. O plano, fundado na segurança hídrica, prioriza a infraestrutura com foco na garantia do abastecimento urbano e uso da água para atividades produtivas e na redução de riscos associados a inundações. Contempla especialmente barragens para regularização da oferta de água para usos múltiplos, infraestrutura de condução e derivação de água para abastecimento urbano ou usos múltiplos e sistemas de controle de cheias. Grandes infraestruturas, afirmou o ministro, não resolvem todo o problema da água, porque, especialmente no semiárido, só se resolve essa questão trabalhando ações em diversos níveis e dentro do caráter de complementariedade. Por isso, o Ministério trabalha apoiando desde a construção de cisternas, de barragens subterrâneas e de poços, até um grande eixo de transferência hídrica, com o projeto de integração como o projeto de integração do Rio São Francisco. Às vezes, a exemplo do que ocorre na região da divisa de Pernambuco com Alagoas, rios federais nascendo em território de um estado atravessam a divisa e vão causar problemas mais sérios em outros estados, explica o palestrante. Cabe à União, em parceria com a Agência Nacional de Águas e os estados, buscar a melhor solução, talvez construindo barragens num estado para favorecer o controle de cheias no estado vizinho. O Plano Nacional de Segurança Hídrica vai avaliar essas questões e colocar nesse elenco de ações as melhores intervenções para esses problemas. O déficit hídrico não ocorre só pela falta natural de água, em função das secas, mas também pelo excesso de densidade demográfica. Hoje, de 80% a 85% da população brasileira é urbana. E quando o país se urbaniza, é preciso uma infraestrutura hídrica mais complexa para atender a esses centros urbanos. Assim como São Paulo, Fortaleza está sendo atendida com água da barragem Castanhão, trazida de 200 quilômetros de distância, e outras regiões metropolitanas já apresentam problemas. No futuro, disse ele, vamos ter que ampliar o leque de alternativas para garantir o suprimento hídrico dessas grandes regiões, trabalhar como outros países já fazem, com dessalinização de água do mar, com reuso de águas, dentre outros. Queremos ter para cada estado brasileiro um mapa das soluções estruturantes, que são as soluções de médio e grande porte em termos de água, explicou o ministro. Isso atende de 80% a 90% da população, porque resolve o problema da população urbana e no caminho dos eixos das comunidades rurais mais adensadas ou mesmo difusas. Essas grandes ações estruturantes são complementadas com ações do Água para Todos, como construção de cisternas, construção de poços com dessalinizador, sistemas simplificados, entre outros, mas temos que nos preocupar com as soluções estruturantes e organizá-las, asseverou o ministro.
São obras como construção de barragens e adutoras de grande comprimento que foram ou estão sendo feitas para atender especialmente a população do Nordeste. Essa expansão da infraestrutura hídrica em outros estados brasileiros vem também sendo feita, mas com foco maior no controle de cheias, a exemplo da previsão de construção de barragens no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também no centro-oeste e interior de Minas Gerais, citou o ministro. No projeto de transposição do Rio São Francisco, temos em execução o eixo norte e o eixo leste, a ampliação planejada da infraestrutura hídrica que vai atender bacias hidrográficas do semiárido de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. É água para o atendimento humano, especialmente urbano, atendimento de população difusa ao longo dos canais e garantia de água para o suprimento do desenvolvimento econômico da região. A visão do projeto é aumentar a garantia de água para 390 municípios, beneficiando cerca de 12 milhões de habitantes. Também, segundo ele, temos o eixo sul, captando água do Lago de Sobradinho e levando para o semiárido mais seco do estado da Bahia, integrando o Rio São Francisco às bacias dos rios Itapicuru e Vaza Barris, podendo atingir até alguns tributários do Paraguaçu, ou seja, água para a região de Senhor do Bonfim, que é muito seca. O eixo sul está em processo de licitação, devendo ser contratado o estudo de viabilidade ainda este ano, disse o ministro. Outra obra importante que nasce na barragem de Mochotó, no complexo de geração de energia da Chesf, é o Canal do Sertão Alagoano. É um canal de 30 metros cúbicos por segundo, a vazão de 30 metros cúbicos por segundo, que está sendo construído pelo governo federal, com recursos totalmente do governo federal, e já tem água em mais de 60 quilômetros. Com pequeno bombeamento, quase por gravidade, corta boa parte do estado de Alagoas, especialmente o sertão e parte do agreste alagoano, e vai propiciar maior garantia de abastecimento de água para múltiplos usos para todos esses municípios, chegando no futuro até Arapiraca, o município mais importante do estado, depois da capital. Na região de Delmiro Gouveia, afirmou o palestrante, há uma adutora que capta água do cânion do Rio São Francisco com grande custo de bombeamento. Com apoio do governo federal, foram iniciadas obras de ampliação dessa adutora, que vai captar agora na parte que já está pronta e com água do canal, diminuindo o custo de bombeamento para algo em torno de 1/3, quando o canal de 1/3 e barateando assim o custo da água fornecida pela Casal, que é a Companhia de Águas e Saneamento do Estado de Alagoas. No futuro, continua o ministro, quando o Canal do Sertão caminhar mais 26 quilômetros, também a adutora da Bacia Leiteira, que está prevista no PAC seca, vai ser integrada a este canal, ou seja, como se Alagoas fosse ter um grande açude, só que longitudinal, com distribuição espacial privilegiada dessa água, considerou ele. Tivemos alguns problemas de continuidade na obra do projeto São Francisco, disse o ministro, mas hoje existem 7 mil pessoas trabalhando nesses dois canais, o sul e o leste, da transposição do Rio São Francisco agora. E deveremos, segundo ele, atravessar o ano, passar de 2013 para 2014 com 7.500 pessoas trabalhando no local, podendo chegar a mais de 8 mil pessoas ainda em março de 2014. Aquilo que faltava contratar foi contratado, o que precisou recontratar foi recontratado e a obra está aí, caminhando a pleno vapor. Em resposta a questionamentos, o palestrante explicou que a implantação dos 2 eixos da transposição do São Francisco foi replanejada em 6 metas e que, à medida que cada meta for atingida, as populações locais já passarão a ser atendidas. Esperamos concluir esses 2 eixos até o final do segundo semestre de 2015, mas já estamos contratando projetos de pequenos sistemas simplificados de adutoras para tirar água do canal e atender as comunidades lindeiras ao canal. O sistema de gestão do projeto de integração do São Francisco, instituído pelo Decreto 5.995 de 2006,
É um conselho presidido pelo Ministério da Integração Nacional, com a presença do Ministro das Minas e Energia, ou do Ministério das Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Casa Civil da Presidência da República e representantes dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Novo decreto, que está para ser assinado, além de incluir os Ministérios do Planejamento e da Fazenda e representantes do Comitê da Bacia do São Francisco e do Comitê das Bacias Receptoras, vai instituir o operador, que é a Codevasf, através de uma diretoria especial. É um investimento grande que a sociedade brasileira está fazendo e se pretende que esse projeto tenha uma sustentabilidade, pelo menos operacional. O acordado é que, para permitir pelo menos a operação e manutenção de forma adequada, os estados vão pagar um valor dividido em uma cota fixa e uma cota variável, calculada hoje com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, em cerca de 20 centavos por metro cúbico de cota fixa e de 15 a 17 centavos por metro cúbico a parte variável. Segundo ele, o valor anual a ser dividido entre os 4 estados será da ordem de 300 milhões de reais. O Canal do Sertão de Alagoas, afirmou o ministro, é uma obra muito grande, avaliada hoje em 5 bilhões de reais, com acordos já firmados entre o governo federal e o governo do estado, da ordem de 2 bilhões de reais. Sua conclusão, talvez num prazo de 2 anos, vai depender, obviamente, do aporte de recursos do governo federal. O Estado é o agente desta obra e dele depende o modelo de gestão do Canal do Sertão, disse o ministro. Caso ele queira que o órgão federal o apoie na gestão, um acordo pode ser feito para incluí-lo no modelo adotado para o São Francisco. Também a experiência do Ceará, que criou com muito sucesso um órgão gestor estadual, que é autossustentável, pode ser adotada, observou o ministro. Segundo ele, 2 alternativas para trazer água do Tocantins para o semiárido do nordestino foram avaliadas. A mais adequada seria integrar o rio Tocantins com o rio São Francisco, ligando os seus tributários. Mas, com o passar do tempo, foram estabelecidas na região mais de uma dezena de unidades de conservação que praticamente inviabilizam essa possível integração. Outra alternativa seria tirar água do Tocantins mais abaixo, na barragem de Estreito, levá-la para o rio Balsas, deste para o Parnaíba e, finalmente, chegar ao interior do Ceará. Esta alternativa é pouco interessante, avaliou o ministro, porque não levaria água para o rio São Francisco, grande fonte hídrica de praticamente todos os estados do Nordeste que têm o semiárido. Concluindo, o ministro afirmou que também o Rio Grande do Sul ainda tem uma institucionalidade frágil para trabalhar com a questão da infraestrutura hídrica, principalmente de barragens, e está sendo apoiado para que tenha essas condições. Segundo ele, há uma proposta de reestruturação e expansão do DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o qual passaria a atuar e levar sua cultura para outras regiões do Brasil, incluindo aí o Rio Grande do Sul. Antes de iniciarmos a audiência pública da noite de hoje, mais uma vez gostaria de agradecer a participação dos internautas, dos que usam o telefone para se comunicar com o Senado Federal e com a Comissão de Serviços de Infraestrutura, participando ativamente dos debates que aqui são realizados. Voltando também a lembrar que aqueles que queiram participar dos debates na noite de hoje podem fazê-lo pelo Alô Senado, telefone 0800 61 2211, enviar sua contribuição pela internet no endereço www.senado.leg.br/Alô Senado, ou ainda nos perfis do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter, @Alô Senado. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública sobre o tema saneamento básico, principais gargalos e soluções, fazendo parte do 3º painel do ciclo sobre água, parte integrante da Agenda 2013-2014, investimento e gestão, desatando o nó logístico do país. Para debater o tema,
foram convidados os seguintes especialistas a quem convido para que tomem assento à mesa, desejando-lhes boas-vindas. Em nome de todos os integrantes desta comissão, Dr. Paulo Lopes Varela Neto, diretor da área de gestão da Agência Nacional de Águas, ANA, e o Dr. José Galícia Tundizi, presidente do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos. Passo a palavra ao Dr. Paulo Lopes Varela Neto, diretor da área de gestão da Agência Nacional de Águas, ANA. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, expressar a honra, a satisfação de estar aqui nessa casa. Saudar o presidente Collor, o amigo Tundizi. E nós vamos iniciar fazendo uma reflexão com os senhores a respeito do assunto que nos foi pedido, que seria o uso múltiplo das águas, mas com foco nessa tarde na área de saneamento. Eu queria iniciar realmente fazendo uma reflexão que eu acho que é muito importante quando nós tratamos do tema da gestão das águas. Me parece fundamental que se entenda a natureza dupla que a água carrega em si. Ou seja, de um lado, uma água vida, uma água natureza, a água que está na biosfera, absolutamente fundamental a manutenção das florestas, da fauna, da flora. Mas isso está intrinsecamente ligado, e eu acho que é importante, a um outro, ou a uma outra dimensão da água, que é a dimensão dos recursos hídricos. E aí entra a presença do homem e entra a necessidade desse insumo para que a gente possa se desenvolver. E aqui eu também gostaria de refletir que a água e o desenvolvimento estão absolutamente, intrinsecamente relacionados. Qualquer dimensão que nós imaginarmos do desenvolvimento vai precisar de água, e não há outra forma, não há outro substituto. Ou é água ou é água, seja para agricultura, seja para indústria, seja para lazer, seja para, enfim, qualquer situação. Mas o que é importante disso é que na hora que a gente usa essa água para o desenvolvimento, a gente afeta aquela qualidade daquela água natureza. E a gestão de recursos hídricos, me parece, o grande desafio está exatamente balizado nessa questão. Na busca desse equilíbrio, manter a água no seu estado natural, usá-la como um grande vetor de desenvolvimento, ou como vetor básico de desenvolvimento, e ao mesmo tempo, evidentemente que haverá algum tipo, né, de impacto, mas que ele possa ser minimizado e que ele possa ser gerenciado. Então eu queria, a princípio, fazer essa pequena reflexão, que me parece que é importante para que a gente possa caminhar aí nessa digressão em direção aos usos múltiplos. A ANA está mandatada a pensar nessa questão, porque a Lei 9433, ou a Lei das Águas, né, no seu capítulo, no seu artigo 1º, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, determina que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, porque é uma outra questão que salta quando a gente imagina na questão do desenvolvimento. Evidentemente que existe uma hierarquia nesse processo, né, quando se trata de abastecimento humano e coisas assim, mas todos os usos são importantes e a gestão deve exatamente caminhar na direção de garantir esses usos múltiplos, seja na área do saneamento, palco maior da nossa reflexão dessa tarde, mas em qualquer um dos outros que é aí que nós estamos pondo na tela.
esses usos, vistos de uma outra forma, né, ou a garantia desses usos múltiplos, nos permitirão, me parece, enfrentar os grandes problemas, né? E aqui no caso brasileiro, claro, aqui está em grandes proporções, em grandes números, em grandes dimensões, mas seja da expansão da geração da hidrelétrica na área do norte, da fronteira agrícola aí no centro-oeste, a questão do déficit hídrico no nordeste, a questão do déficit também no sul por razões diferentes, e a poluição, né? Os problemas de poluição que acompanham aí ao longo das grandes cidades. Antigamente a gente pensava no Nordeste somente como um problema de quantidade, mas agora essa questão da qualidade parece também se colocar como uma questão fundamental. Para fazer isso, ou para acompanhar isso, né, a ANA, em resposta inclusive à determinação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, emite a cada ano um relatório, nós chamamos de relatório de conjuntura dos recursos hídricos, e a cada 4 anos a gente faz um apanhado maior disso, exatamente procurando avaliar e analisar e acompanhar, né, como é que está evoluindo os indicadores da situação desses recursos e da gestão. Então eu vou trazer aqui para os senhores alguns destaques do relatório de conjuntura, agora já de 2013, que ainda não está pronto do ponto de vista físico. Assim que eu tiver, presidente, encaminharemos aqui para vocês, mas já é possível de ser visto na internet. Nós colocaremos aí o site, todos os dados que a gente vai levar aqui e todos os outros que a gente não trouxe, porque a princípio nós imaginávamos de falar 15 minutos e mais focado no saneamento, mas esses dados estarão lá e vocês já podem ter acesso direto na internet. A situação de disponibilidade hídrica superficial no país, muito rapidamente, como um todo, é muito boa. O Brasil é o país que mais dispõe de água doce disponível no mundo, né? Aqui em território nacional é gerado 12% dessa disponibilidade, cerca de 180 mil metros cúbicos por segundo, embora ele esteja muito localizado, como pode ser visto naquela pizza ali na região amazônica. Na verdade, esse é o número que mais se comenta e a gente traz, mas na verdade, ele é menor do que a realidade. Se nós considerarmos a água que entra vindo, né, de montante na bacia amazônica, nós passaremos de 180 mil para 260 mil metros cúbicos por segundo, o que, como média, aparentemente, é realmente um recurso muito grande. Evidentemente que a distribuição disso, se vocês olharem para o mapa ali embaixo, vocês já vão vendo que lá no Nordeste, né, de onde nós somos egressos, as questões são distintas. Passaremos de medir aí milhares de metros cúbicos por segundo, e as unidades serão outras, serão copos, serão cabaças, serão muitas vezes até gotas, enfim, mas essa é uma distribuição mais pontual. De uma forma geral, o Brasil, graças a Deus, está muito bem no que diz respeito à disponibilidade. Também de água subterrânea, nós temos aí uma reserva explotável considerável, ainda estamos aprofundando esse conhecimento. Nesse momento a ANA está fazendo estudos em vários aquíferos, inclusive na Amazônia, no Urucuia, e outros aquíferos, no Guarani, implementando o resultado daquele estudo que foi feito entre 4 países, mas no momento a gente já pode trabalhar com coisa dessa natureza. Bom, e a qualidade? A qualidade também, de uma forma geral, é boa. Se analisarmos aí 2.000 pontos e olharmos aquela pizza que está posta lá, a gente vai ver que 76% da água é de qualidade boa. 6% ótima, então nós temos aí quase 80% de água variando entre ótima e boa. Entretanto, se a gente mudar um pouco o olhar, né, e focarmos agora nas áreas urbanas, essa questão já muda bastante. Vocês vejam lá que, se esse for o foco, 62% já está entre regular e ruim, com 12% de péssima. E aqui eu já quero fazer um link com o que a gente vai comentar com um pouco mais de foco na questão do saneamento. É fundamental, né, que isso seja feito para que essa situação melhore. Quer dizer, na melhoria a presença de saneamento, mas basicamente na sua falta, que a gente encontra, então, essa situação já nas áreas urbanas.
esse trabalho do Conjuntura, eu acho ele muito interessante, porque além de fazer essa análise pontual, ele também faz análise de tendência ao longo do tempo. Então, se nós olharmos ali na parte inferior direita, na tendência do QA de 2001 a 2011, e agora voltarmos à pizza, a gente vai ver que em 87% ela se manteve estável. Em 7% melhorou, isso foi graças seguramente ao saneamento, mas em 6% piorou. Quer dizer, quase que a gente trocou uma coisa aí pela outra. Evidentemente que dentro desses 87, que ficou constante, e o saneamento também atuou. Mas eu chamo a atenção da importância desse trabalho que está sendo feito, porque nos permite acompanhar a tendência e como é que está evoluindo as nossas águas. Bom, se formos agora em relação aos usos, aos consumos, né? Mais uma vez, nós deparamos com uma situação global muito boa. A gente falava que nós tínhamos ali 180 mil metros cúbicos, né, por segundo gerado no território nacional, mas que podíamos contar até com 260, e a vazão de retirada em média aí 2.373. Isso não é tudo consumido. Realmente consumido, nós temos aí 1.161 metros cúbicos por segundo. Daquele montante geral, certamente cerca de 91 mil metros cúbicos por segundo poderiam ser usados absolutamente de forma sustentável. De forma que também, de uma maneira geral, a gente vê que o quadro é bom, né? Também ali se fala um pouco dos usos, a gente está vendo que a agricultura é realmente um maior usuário. Se a gente olhar na pizza de baixo, que é de uso efetivamente consumido, nós estamos aí em 72%, mas chama atenção que também o uso urbano já está ali com 9% e de retirada 12%. Portanto, já é também um número interessante. Bom, eu vou passar assim muito rapidamente em alguns usos que nós achamos importantes para depois focar no saneamento. A questão da agricultura, o nosso maior demandante, vamos dizer assim, de água, tem evoluído no país. Nós estamos, nesse momento, com cerca de quase 6 milhões de hectares irrigados. A gente pode ver pelo gráfico que isso tem crescido, mas ainda longe do potencial que poderá chegar a cerca de 30 milhões de hectares. Portanto, a área de recursos hídricos tem que estar preparada para dar a resposta que certamente será demandada, porque com a irrigação nós vamos ter que ter esse uso bastante aumentado, e é preciso orientar, né, no espaço, enfim, a melhor forma da que a gente possa ter essa agricultura irrigada aumentada, mas distribuída no espaço e no tempo de forma adequada. O uso industrial é o terceiro em quantidade. Ele é mais intenso aí no Paraná, no Atlântico Sudeste, no São Francisco. E seus maiores usuários é feito aí para celulose, papel e produtos de metalurgia básica. Evidentemente, como os senhores podem ver, ele está muito concentrado, é evidente, onde é a parte mais desenvolvida aí do país. Energia elétrica também não é um uso consultivo, mas é um uso importante. Nós temos no Brasil um sistema interligado, né? 72% da nossa matriz é hidrelétrica, e nos parece que nós temos que continuar trabalhando nessa direção, embora é evidente que há outras fontes que também devem ser usadas, mas essa é uma fonte característica aqui do Brasil, que nos parece uma fonte limpa e interessante. Nós temos aí um potencial grande de 260 gigawatts e está instalado cerca de 82, portanto ainda temos bastante para instalar, mas a grande maioria dessa energia no norte, e precisa evidentemente que façamos uma discussão sobre o tipo, não vai ser o ponto de hoje, mas talvez de uma outra oportunidade, né, do que a sociedade brasileira quer fazer, se vamos ficar realmente com usina a fio d'água, se podemos fazer um trade-off maior, preservando grandes áreas e liberando outras, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que cabe e certamente essa casa terá todo o interesse em discutir. Navegação também. Nós temos um país com tantos rios e, naturalmente, uma vocação para isso, uma quantidade grande de rios que podem ser navegáveis, né? É evidente que também aqui nós não vamos entrar nesse momento na discussão, mas há um conflito e a necessidade de uma gestão efetiva para que a navegação e a hidroeletricidade possam caminhar
sem maiores conflitos ou sem perdas, mas, ao contrário, desenvolvendo sinergia. Bem, isso posto, vamos entrar agora mais no tema que nos foi pedido um pouco aí da questão do saneamento. A gestão de recursos hídricos, o trabalho que nós fazemos enquanto reguladores, ele tem uma ligação aí com o saneamento basicamente em 2 pontos. Se vocês olharem na tela, nós temos ali a captação, onde nós outorgamos, né? E essa água depois vai ser tratada, vai através de adutoras e vai ser reservada, vai ser distribuída, usada pela população. Depois ela vai ser tratada outra vez e ela retorna. E eu lembro aquela figura primeira, daquela reflexão inicial que nós fazíamos, né? Da importância de que nesse ciclo, claro, algo se perde, mas o que volte numa qualidade de que não venha deteriorar esse bem. Nesse aspecto, a ANA, depois de ser confrontada muitas vezes, em muitos momentos, né, sobre qual era realmente o déficit, quanto tinha que se implementar para se resolver o problema de abastecimento urbano nas cidades brasileiras, e a gente trabalha nisso há muito tempo, muitas vezes tinha que inferir, etc., resolveu tomar a cabo um trabalho que nos parece muito interessante, que está disponível também na internet, os senhores podem acessar, que foi o Atlas de Abastecimento Urbano de Água, né? E nós procuramos ir a todos os municípios brasileiros, todas as sedes de município, e fazer uma análise efetiva de como é que estava o abastecimento, de que se havia problemas e onde é que estavam esses problemas, se eram de manancial ou se era de distribuição, e fosse um, fosse outro, qual seria a solução. E aí a interface entre recursos hídricos e saneamento estaria por aqui. Nós começamos efetivamente a trabalhar nessa tarefa. Claro que isso foi uma coisa sequencial. Começou-se ali em 2004, com o Atlas lá no Piauí, depois fizemos um Atlas de todo o Nordeste na primeira versão, depois um Atlas completo no Nordeste, depois Sul, depois regiões metropolitanas e, finalmente, compusemos o Atlas Brasil. Hoje, todos os 5.665 sedes de município foram estudadas, está disponível na internet. Cada um desses municípios hoje se sabe qual é o horizonte dele para 2025, onde é que está o problema, quanto custa fazer, o que é preciso ser feito. Então, isso me parece ser realmente uma contribuição que foi dada aí ao planejamento do país para que o setor de saneamento possa trabalhar com um planejamento mais efetivo. Resultado disso é que para um cenário de 2000, né, para o cenário de 2025, 45% dos abastecimentos de água, né, a expectativa é que eles sejam satisfatórios. Entretanto, 55% do total das sedes de municípios, o que significa 3.059, requerem investimentos para garantir a oferta de água até 2025. Evidentemente que isso é muito interessante de esclarecer, porque às vezes a gente coloca e é entendido como se em 2025 55% do município terão problemas. O que nós estamos querendo aqui é exatamente o contrário. Nós estamos apontando que se não forem feitos os investimentos devidos e tomadas as providências cabíveis, isso poderia acontecer. Desses 55, 46% é por ampliação do sistema e 9% requer novo manancial. Os investimentos não são pequenos. Também foram levantados esses investimentos, são da ordem de 22 bilhões de reais. E se os senhores notarem regionalmente ali, 9,1 para o Nordeste, 7,4 no Sudeste e assim por diante, 2 no Sul, 2 no Nordeste e 1,7 no Centro-Oeste. Então, todas essas sedes urbanas, volto a insistir, os senhores podem procurar qualquer uma delas, que vai ver. E aqui eu gostaria de dizer, inclusive, que isso não foi um trabalho da ANA sozinha, ela capitaneou esse processo, mas isso foi feito a duas mãos com cada um dos estados, junto com as companhias de saneamento, levantando tudo que existia e qual era a perspectiva realista, né, que os estados tinham para o futuro. É interessante também chamar daqueles 3.059 municípios que, para sistemas integrados e sistemas maiores, o investimento é da ordem de 16 bilhões. Né? Isso beneficiaria cerca de 107 milhões de habitantes. E, para sedes de até 50 mil habitantes, o necessário são de 5,3 bilhões, para beneficiar aí
31,3 milhões de habitantes. Mas eu chamo a atenção dos senhores que, se invertermos a lógica e olharmos por quantidade de sede de município, a coisa se inverte. 790 são os maiores contra 2.269, que são os municípios menores e que merecem uma atenção especial, porque realmente também nos trouxe a reflexão, o próprio Atlas, que eles têm uma fragilidade institucional muito maior, muito mais dificuldade de se resolver por si próprio. 43% dessas sedes são atendidas diretamente pelas prefeituras, que nem sempre têm as ferramentas necessárias, né? E se percebe também uma ausência de serviço de saneamento estruturado. O Atlas procurou trabalhar apresentando projetos com uma racionalização maior, identificando aí a economia de escala e desenvolvendo modelos institucionais que possam garantir depois também a operacionalidade financeira dessa obra, porque sustentabilidade, porque também não adianta se fazer investimento se depois ele não puder ter continuidade. 6,4 bilhões estariam aí na área do semiárido, daqueles 22, tá? Onde o Atlas propõe, principalmente ali onde você tem açudes, como a reserva principal de água, porque os rios são intermitentes e às vezes distantes, né? Com sistemas integrados aí em 54% das sedes do município, né? Então propõe aí um pouco mais de racionalidade. Isso aí não foi eu que pedi para botar não, mas o pessoal quando preparou aí a coisa, esse é o Rio Grande do Norte, mostrando ali a quantidade de adutoras que foi feita. E se repete, ou está começando a se repetir aqui nos estados do Nordeste, realmente fazendo a água, vamos dizer assim, se transportar de onde tem uma certa disponibilidade para onde efetivamente falta. Bom, para esses sistemas mais complexos, para esse sistema de grandes centros urbanos, também o Atlas trabalhou, e aí são soluções muito mais complexas, evidentemente que analisando coisas como a macrometrópole lá de São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, etc. É evidente que aí nós não estamos propondo, já está dizendo que esse é o retrato pronto e acabado, mas fazendo uma análise mais holística, aí, dessas questões que realmente são complexas. Bom, além disso, o Atlas também trabalhou no seguinte: quanto seria necessário para que nós fizéssemos saneamento especificamente para proteger aquelas fontes, aqueles mananciais de abastecimento. Aqui nós não estamos tratando de universalização da questão do saneamento, mas a partir daquelas fontes que foram propostas, o que é que seria necessário que nós fizéssemos para protegê-las? E para isso seria necessário mais 48 quase bilhões de reais, chegando aí a cerca de 60, enfim, e tantos bilhões de reais. Neste caso, nós não fomos tão a fundo, mas eu também quero anunciar para os senhores que nesse momento nós estamos com um termo de referência já aprovado, trabalhando junto com o Ministério das Cidades, que evidentemente é o grande usuário dessas informações, através do programa Interáguas, e deveremos estar licitando esse estudo, que deverá dar o mesmo foco de profundidade que foi dado, e nós estamos chamando isso aí do Atlas de esgotamento sanitário para o país. Então, creio que com o que nós conseguimos aportar com o Atlas de abastecimento urbano, mas esse que será agora contratado para aprofundar essa imagem, nós vamos ter uma condição de planejamento bem melhor. Tudo isso que nós estamos mostrando para os senhores podem acessar na página da ANA, tá? www.ana.gov.br, está tudo lá, tanto Conjuntura quanto o próprio Atlas, e se os senhores clicarem em cada um desses, lá quando abrir o programa, em cada um desses estados, vão se abrir todos os municípios, e aí nos municípios vão se abrir cada uma daquelas soluções, onde os senhores verão que tem minimamente um anteprojeto propondo o tipo de solução que se imagina e dizendo quanto se imagina que isso vai custar. Então, nos parece que foi realmente um trabalho que vai poder ajudar muito aí no planejamento desse bem aí no futuro. Então, a princípio, era isso que a gente queria trazer para os senhores e nos colocamos aí quando for oportuno para responder as perguntas que foram dirigidas. Obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Lopes Varela Neto, diretor da área de gestão da Agência Nacional de Águas, ANA.
Passo a palavra agora ao Dr. José Galícia Tundizi, presidente do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, o honroso convite do presidente e senador Fernando Collor para esta sessão muito importante. Cumprimentar o Dr. Paulo Lopes Varela Neto, diretor da ANA, pela sua exposição e pelo trabalho que vem realizando. Eu fiz uma palestra em que procurei mostrar a situação atual dos recursos hídricos do Brasil, do ponto de vista de uma visão acadêmica, mas também que permite a integração do processo de saneamento básico e saúde pública com a economia. Essa é uma questão fundamental. Como bem salientou o Dr. Paulo Lopes, a água é um insumo estratégico para o Brasil. É um insumo estratégico porque mantém os sistemas ecológicos em funcionamento, mantém os ciclos biogeoquímicos, a biodiversidade, mas também mantém a economia, é o motor do desenvolvimento. Sem água, há pouco desenvolvimento e a economia depende muito, não só da quantidade da disponibilidade de água per capita, mas também da qualidade de água. Eu vou focar um pouco alguns aspectos da qualidade da água que me parecem cruciais nesta discussão. E vamos ver como é que os problemas se acumularam ao longo do tempo e de que forma se pode encontrar soluções para resolvê-los. Quando nós olhamos esse slide e vemos os principais desafios para o desenvolvimento, que são a redução da pobreza, a duplicação da produção de alimentos sem uso excessivo de substâncias químicas sintéticas ou degradação dos ecossistemas, proporcionar energia sem degradação ambiental e proporcionar acesso à água de excelente qualidade, com saneamento básico universal e desenvolver ambientes urbanos saudáveis, nós vamos ver que grande parte desses problemas repousa sobre os recursos hídricos, a disponibilidade de água, a demanda de água e a qualidade de água. Nosso planeta, em 2025, vai ter 33 megacidades com mais de 8 milhões de habitantes e 500 megacidades com mais de 1 milhão de habitantes. E há uma permanente contaminação do ar, água e solo, como consequência, primeiro, de um crescimento populacional que, por volta de 2050, poderá chegar numa constante de fertilidade, a 12 bilhões, numa constante mais conservadora, a 9 bilhões. Mas, a par desse processo, nós temos que pensar que a grande parte da população mundial hoje encontra-se em áreas urbanas. A urbanização do planeta é um fato que deve ser lidado com ele de todas as formas possíveis do ponto de vista ecológico, econômico e social, que as grandes massas estão concentradas em municípios, seja em megacidades, metrópoles ou pequenas cidades ou cidades médias, como a minha, São Carlos, tem 230 mil habitantes. Bom, esse é o ciclo hidrológico conhecido e o Dr. Paulo mostrou claramente como as atividades humanas interferem no ciclo hidrológico e se apropriam do ciclo hidrológico, seja as águas superficiais, águas subterrâneas. Um aspecto importante é que há uma relação entre a água e acesso à água e o produto nacional bruto, ou seja, os países mais desenvolvidos têm mais mecanismos de acesso à água para a população. E se nós olharmos a população mundial, vamos ver que a população urbana já ultrapassou a população rural e, no caso do Brasil, a população urbana ultrapassou muito a população rural. Hoje nós temos 30 milhões de habitantes na zona rural. Portanto, o grande problema do Brasil é a urbanização
E as cidades exigem cada vez mais água, elas procuram água nos mananciais e o volume de resíduos produzidos por essas cidades é muito grande, o que coloca em risco o problema do abastecimento e outros aspectos como a biodiversidade e o funcionamento dos sistemas. E é um exemplo só desse grau de urbanização. Aqui um exemplo mundial que é muito importante citar, em vermelho as bacias hidrográficas do mundo todo que foram impactadas pelas ações humanas. Nós vemos que grande parte de todas as bacias hidrográficas do mundo todo foram impactadas pelas ações humanas, inclusive aqui na América do Sul, tanto no Sudeste, no Nordeste, como na própria Amazônia, nós temos impactos nessas bacias hidrográficas. Qual é a diferença entre as cores ali? Perdão. A cor amarela é um impacto menor, a cor vermelha é um impacto mais acentuado, mostrando que há realmente um impacto mundial em todas as bacias hidrográficas. Mas há um aspecto que eu queria chamar a atenção, que é muito importante. Uma sequência de contaminação pelo qual todos os países do mundo passaram. Nós vemos aqui que, a partir da segunda metade do século XIX, nós tivemos poluição fecal, poluição orgânica, depois salinização, poluição de metais, depois poluentes orgânicos, chuva ácida, mais aqui para o final do século XX, e agora há uma nova categoria de poluentes, que são os poluentes orgânicos persistentes, que são os remédios, os cosméticos, os pesticidas, que se acumulam. Os países desenvolvidos passaram por essa sequência num tempo relativamente de 100 a 150 anos. Países emergentes, como o Brasil, Índia, China, todo esse processo acumulou-se num espaço de tempo pequeno, com temperaturas diferentes, com climas diferentes, e, portanto, nós estamos lidando com problemas de alta complexidade técnica. Vejam que aumenta muito a complexidade analítica quando se observa esse conjunto de problemas, especialmente chuva ácida, poluentes orgânicos, etc. Portanto, nós temos que nos preparar, a preparação técnica para enfrentar esses problemas é extremamente séria. Ainda nós não temos no país nenhum laboratório de tratamento de água que trata dos poluentes orgânicos persistentes. Os poluentes orgânicos, que são exatamente esses poluentes remédios e que contaminam a qualidade das águas superficiais e ainda mais a qualidade das águas subterrâneas. Aqui um exemplo também, contaminação fecal próximo das grandes cidades. Essa também é uma visão mundial. E aqui, contaminação nas Américas, na Europa, na Ásia, de arsênico. As cores estão relacionadas, principalmente, ali tem uma média de arsênico, e o que ultrapassa são contaminações de águas subterrâneas nesses continentes. Cores mais escuras, maior contaminação. Então, esse é um quadro mundial, são dados das Nações Unidas recentes que mostram que há um conjunto de contaminações que afeta o planeta, afeta regiões e, no Brasil, evidentemente, se encontra distribuído em função das atividades industriais, do acúmulo de atividades agrícolas e da população, de modo que nós temos que considerar esses problemas como problemas fundamentais na questão da gestão das águas. E aqui uma lista de diferentes pesticidas, 12 pesticidas, que também deveriam ser eliminados e que ainda, em muitos casos, têm sido usados e que, evidentemente, causam contaminação de águas superficiais, subterrâneas. Por exemplo, no Rio São Francisco, eu encontrei pesticidas em cérebros de peixes, em fígados de peixes, que são contaminados por pesticidas usados nas culturas próximas, nas bacias próximas ao rio.
Em uma reunião que foi realizada em Paris, em 24 e 25 de março de 2011, 13 academias de ciências, eu representei nessa reunião a Academia de Ciências do Brasil, foi feito um programa para ser apresentado aos ministros e aos presidentes do G8. E nós fizemos um resumo da situação mundial. 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico. 300 milhões de toneladas por ano de excrementos não tratados estão poluindo as águas superficiais e subterrâneas do planeta. 5 mil crianças morrem por diarreia diariamente. 50% dos leitos hospitalares nos países em desenvolvimento são ocupados por pacientes com doenças de veiculação hídrica. 443 milhões de dias escolares são perdidos por ano devido a doenças de veiculação hídrica em todo o mundo. E as metas de desenvolvimento do milênio que deveriam estar cumpridas em 2015, especialmente no que se refere a saneamento básico e uso adequado da água, levariam 60 anos para completar. Isso foi uma conclusão. O investimento necessário para acelerar esse processo é de 12 bilhões por ano durante 10 anos e, portanto, há uma necessidade de mobilização total e educação em massa para resolver o problema e melhorar a percepção da população sobre a questão da água. Porque esse é um problema mundial, especialmente no Brasil. Eu tenho insistido muito, nós temos que aumentar e ampliar a capacidade de educação sanitária da população. É muito mais prático do que educação ambiental. Bom, vou passar as nossas bacias hidrográficas. O Dr. Paulo já as duas grandes bacias, a Amazônia e a Bacia do Prata e a Bacia do São Francisco, que tem uma importância regional extremamente importante. A disponibilidade de água, já foi dito, o Brasil é um dos países que tem cerca de 12% a 16% das águas do planeta. A distribuição dos nossos municípios, né, nós temos mais de 5 mil municípios, né, enquanto que distribuídos em diferentes números de população, grande número de municípios com menos que 20 mil habitantes, mas também fenômenos de crescimento como São Paulo. Esse é o crescimento da região metropolitana de São Paulo em direção aos mananciais, em 1930 com uma população de 900 milhões e em 1993 uma população de 16 milhões, avançando em direção aos mananciais com enormes problemas de contaminação e abastecimento. É um exemplo do crescimento dos nossos municípios e das regiões metropolitanas do Brasil e um exemplo do nosso problema das regiões periurbanas. As regiões periurbanas das grandes metrópoles brasileiras são o grande problema de saneamento básico no Brasil. Nós temos milhões de pessoas sem acesso à água, ou com acesso precário à água e com acesso muito deficiente em saneamento básico e tratamento. Aqui, a população urbana atendida pela distribuição de água, já mostrou o Dr. Paulo, o atendimento é bastante expressivo num país da dimensão do Brasil, com água de boa qualidade sendo distribuída em grande parte dos municípios. Os usos múltiplos já falamos. Quando nós vemos agora a questão da poluição e da saúde humana, nós vemos o quadro. Essa é da conjuntura da ANA em 2009. O vermelho é a população urbana, menos de 10% atendida com tratamento de esgotos. O grande gargalo do saneamento no Brasil é a falta de tratamento de esgotos no país. Ainda é claro que o quadro tem melhorado de ano para ano e de década para década, mas é lento em função dos problemas que nós temos que resolver, da mortalidade infantil e dos problemas de saneamento básico que precisam ser resolvidos para grandes massas da população. Aqui é um outro problema que é conectado, que é a distribuição do lixo no Brasil, do tratamento do lixo. Vejam que em grande parte do país nós temos ainda lixões
nós temos lixo disposto em situações precárias que afetam a qualidade da água superficial e a qualidade da água subterrânea. A Lei de Resíduos Sólidos de 2010, ela veio normalizar esse problema. Os municípios são obrigados agora a desenvolver planos de gestão de resíduos sólidos, mas nós estamos longe de sanear este problema do lixo, que tem uma conexão direta com as qualidades das águas superficiais e subterrâneas. Mesmo os aterros sanitários, o chorume que sai dos aterros sanitários, ele é um líquido impactante a rios de superfície e também sistemas subterrâneos. Bom, há um grande número de alterações na paisagem produzida pelas ações humanas. As bacias hidrográficas, sempre que elas forem desmatadas e com grandes volumes de atividades humanas, há uma tendência à deterioração da qualidade da água, dos rios superficiais e das águas subterrâneas. Os problemas biológicos que resultam dessa contaminação são as doenças causadas pela ingestão de agentes biológicos, vírus, bactérias, protozoários, vermes. Nós temos, na universidade em que eu trabalho, nós temos detectado vírus de hepatite, por exemplo, em águas de recreação, o que é algo extremamente sério. Águas de recreação no Brasil, é preciso dizer, as águas interiores são usadas intensivamente para recreação. Quem mora em São Paulo, em São José do Rio Preto, não vai para a praia, porque é muito longe. Ele vai para a represa de Água Vermelha, que fica a 30 quilômetros de São José do Rio Preto. E, portanto, ele usa essa água para recreação. São milhões de pessoas. Então, há uma contaminação dessas águas que estão sendo usadas para recreação com problemas de saúde pública. Agentes biológicos transmitidos através de outros contatos com a água aqui na ingestão, doenças transmitidas por vetores insetos que crescem na água, outros organismos que causam doenças e doenças produzidas por poluição química e poluição radioativa, metais, pesticidas, herbicidas e etc. Além do que não se conhece ainda, que são as doenças, os potenciais doenças desses poluentes orgânicos persistentes. Todos os remédios que a população toma vão para a água, e se dissolvem na água. Os remédios descartados pela população, que não são usados, remédios vencidos, vão para o solo e acabam indo para a água superficial ou a água subterrânea. Os líquidos que são usados, por exemplo, para fazer revelação de radiografias, em muitos municípios são jogados nas pias. E esses líquidos, eles são potencialmente extremamente danosos à saúde pública e deterioram a qualidade das águas. Aqui um lago que eu trabalhei na China, só para mostrar a que pontos chega a poluição. Eu trabalhei nesse lago na província até do Mao Tse-tung, na província de Hunan, na cidade de Kunming. Isso é o máximo de poluição que se pode encontrar, mas nós temos casos, por exemplo, como o reservatório Foz do Areia, ali no Paraná, o Rio Iguaçu, completamente tomado por algas resultantes de uma contaminação enorme da bacia pela descarga dos esgotos não tratados da cidade de Curitiba. E aqui é o Rio Pinheiros, o maior PIB do Brasil, e temos esse quadro de poluição. O gerente do Sheraton me relatou que ele cobra $500 por uma suíte do hotel, e ele tem o hóspede tem essa vista quando abre a janela do hotel. Isso é recente. Enchentes e córregos urbanos, ocupações irregulares, esgotos e lixo. Isso é extremamente comum nas zonas periurbanas de todas as cidades brasileiras, de grande número das regiões metropolitanas. E eu posso lhes dizer que eu conheço essas regiões. Eu trabalhei em Nova Delhi, trabalhei em Calcutá,
trabalhei na Cidade do México e é bastante semelhante o sistema. Aqui são córregos recuperados. A Sabesp tem um projeto importante em São Paulo, que são os 100 córregos limpos, córregos urbanos recuperados, mas, evidentemente, esse é um projeto extremamente importante que tem que ser apoiado. Mas não é só, nesse caso, as regiões periurbanas. Muitas cidades brasileiras têm rios, quase toda cidade tem rios urbanos. Muitos desses rios urbanos poluídos, eles são usados para irrigar hortas urbanas. E essa poluição está indo na alimentação e está contaminando. Um processo muito simples, mas que tem causado muitos problemas de saúde pública. Bom, para mostrar esse quadro, hoje se sabe, uma Science recente que tem esse quadro que mostra que os contaminantes podem afetar o feto desde antes do nascimento em função dessas contaminações. E os problemas globais. Nós temos hoje um conjunto de problemas globais que podem também atingir o país. O país tem procurado se preparar do ponto de vista prático e teórico, fazendo análise sobre os impactos dos problemas globais. O professor Marengo, que trabalha no INPE, tem dado contribuições extremamente importantes sobre as relações do ciclo da água na Amazônia e o ciclo da água no Brasil, no centro do Brasil, em função das mudanças globais. Mas é importante salientar que este é um outro aspecto que deve ser considerado. Se houver extremos hidrológicos por causa dessas mudanças globais, a tendência é que as doenças de veiculação hídrica aumentem. Essa figura mostra 3 bacias críticas. O Nordeste, o Rio Tietê, em São Paulo, onde usos competitivos da água já são extremamente severos, abastecimento público, irrigação, hidrovias, eletricidade, e a região do Rio Grande do Sul, onde há uma competição extremamente importante entre o uso da água. Eu trabalho no Rio dos Sinos, há uma competição entre usos da água para abastecimento público, nos 32 municípios, e irrigação para a produção de arroz, além da contaminação que ocorreu em toda a bacia. Mas são 3 áreas, bacias críticas. O gerenciamento, no século XX, de água, especialmente de recursos hídricos, ele sempre foi local, setorial e de resposta a crises. Local era o lago, a represa, o manancial. Setorial, hidroeletricidade, pesca, navegação, e de resposta a crises, resposta a um estímulo produzido por uma crise, mortalidade de peixes ou contaminações. Hoje o gerenciamento está migrando para uma visão de bacia hidrográfica, um ecossistema bacia hidrográfica. O gerenciamento é integrado, como bem salientou o Dr. Paulo, deve-se integrar os usos múltiplos e ter um gerenciamento desses usos múltiplos, agricultura, abastecimento público, navegação, hidroeletricidade e principalmente preditivo. Nós temos que ter cenários preditivos, que é o que a ANA tem feito, o que outros cientistas no Brasil têm feito, mas nós temos que intensificar, inclusive a nível de governo. Com esse crescimento populacional e essas demandas de água e a urbanização, quais serão os cenários que nós temos que enfrentar daqui a 20, 30, 50 anos? As novas gerações terão que enfrentar. Então, temos que ter modelos matemáticos, modelos preditivos que possam nos dar condições de enfrentar e preparar o país para esses problemas. Bom, aqui a bacia, a visão de bacia hidrográfica, da gestão da bacia hidrográfica é importante. Isso hoje é bastante atual no Brasil, já se faz aqui uma visão dos comitês de bacia estaduais e interestaduais. Esse está um pouco desatualizado. O Dr. Paulo acabou de me informar que hoje temos mais de 200 comitês, que é uma visão que é extremamente importante do ponto de vista estratégico. A bacia hidrográfica como unidade de gestão. O meu estado, São Paulo, tem 22 unidades de gestão de
Recursos Hídricos, que substituir os antigos consórcios, é uma unidade biogeofisiográfica muito mais sistêmica e, portanto, tem condições de uma atuação mais firme do ponto de vista de gerenciamento dos recursos hídricos, mas é preciso instrumentar essa bacia com informações técnicas e o comitê de bacia precisa dessas informações técnicas para que ele possa funcionar adequadamente e ter uma visão estratégica de cada bacia. Bom, deixa eu passar um pouco. E tem algo que é preciso também lembrar, que nós ainda temos 30 milhões de pessoas na zona rural. E a zona rural supre água, tem os mananciais que são importantes para muitos municípios, é uma zona de maior biodiversidade, ela tem um efeito tampão, supre alimentos, e a qualidade de água de muitas regiões da zona urbana depende das condições da zona rural. E mais ainda, o custo do tratamento da água depende da situação dos mananciais na zona rural. Se o manancial está bem preservado, eu tenho dados que mostram que custa de R$ 2 a R$ 3 tratar 1.000 metros cúbicos de água, porque você só põe cloro na água. Enquanto que se o manancial estiver mal preservado, é preciso uma série de anticoagulantes e outros produtos químicos para fazê-la potável e, consequentemente, o tratamento de água, o custo do tratamento depende muito da qualidade da água do manancial. Então é preciso ter uma visão estratégica também para essa zona rural e para a proteção dos mananciais. Existem alguns exemplos muito importantes no Brasil de remuneração por serviços ambientais produzidos pelos agricultores para que eles possam manter a vegetação natural nos mananciais e, com isso, produzir água de boa qualidade para a zona urbana. A Embrapa tem uma fossa ascética biodigestora, já existem 6.000 dessas fossas, ela custa R$ 1.500, ela pode ser usada muito bem na zona rural, ela trata esgoto do vaso sanitário, ela é uma fossa muito eficiente e, além disso, ela tem também um jardim filtrante que trata o esgoto que não vem do vaso sanitário, que é a água cinza, que também custa entre R$ 1.000 e R$ 1.500 e pode ser um sistema de tratamento extremamente eficiente. Eu fiz questão de mostrar nesta palestra porque ela foi desenvolvida pela Embrapa com apoio do Banco do Brasil e é uma solução importantíssima para a zona rural e para pequenas comunidades. Bom, nós temos que pensar na legislação, a outorga de direito do uso da água, o sistema de informações, a cobrança pelo uso da água, o enquadramento dos corpos de água. Esse conjunto de legislações e de projetos e de processos está sendo tratado pela ANA. Esse conjunto é extremamente importante para a gestão, juntamente com os comitês de bacia. E também é importante lembrar este capital natural. A valoração dos serviços ambientais dos ecossistemas é extremamente importante. Investimentos na restauração, sustentabilidade dos estoques e aumento da eficiência no uso da energia e reciclagem. Quanto valem as matas-galeria que preservam os mananciais, do ponto de vista econômico? Então, é preciso fazer essa avaliação e ter uma visão econômica também que possa auxiliar na gestão das águas. Os 3 grandes problemas que afetam a gestão de recursos hídricos no Brasil e que necessitam de forte suporte acadêmico são uma melhor compreensão das interações entre os sistemas terrestres, uso e ocupação do solo e os sistemas aquáticos, um constante e crescente desequilíbrio entre a disponibilidade de água e a demanda, uma crescente contaminação e eutrofização, tornando indisponíveis volumes expressivos de água, especialmente nas regiões Sudeste e Sul. Água pode faltar não só porque é escassa, mas porque está tão poluída que não permite tratamento. Isso acontece em algumas regiões já do interior de São Paulo.
águas subterrâneas, por exemplo, cujo acesso, águas superficiais cujo acesso estão tão contaminadas que as prefeituras tiveram que recorrer à água subterrânea porque o custo do tratamento era muito maior do que o bombeamento de água subterrânea. Bom, conclusão. Água, saúde pública e economia são componentes indissociáveis. O sistema de saúde do Brasil, em grande parte, ele fica ocupado por doenças de veiculação hídrica, doenças que poderiam muito bem ser curadas se os sistemas de saneamento fossem mais eficientes. Coleta e tratamento de esgotos no Brasil são componentes fundamentais do desenvolvimento econômico e social. Eu quero recordar aqui que existe uma diferença entre desenvolvimento e modernização. E, portanto, o tratamento de esgotos e problemas de contaminação e descontaminação são a raiz do desenvolvimento. A gestão das águas deve incorporar os princípios de gestão por bacias hidrográficas, bases de dados, tecnologias e participação comunitária. A ANA está fazendo, o Brasil precisa ter um grande projeto de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas que, com um banco de dados, permita uma avaliação imediata da situação e a intervenção durante desastres. Educação sanitária da população é fundamental e necessita mobilização permanente. É preciso mobilizar a população com educação sanitária nas escolas, nas favelas, nas regiões periurbanas, na zona rural. É preciso ter uma visão missionária para realmente mobilizar a população nessa direção. Proteção dos mananciais é fundamental para obter água de excelente qualidade, baixar os custos do tratamento e proteger a saúde da população. E aprofundar pesquisas voltadas para a detecção, classificação e efeito dos poluentes orgânicos persistentes, que são extremamente importantes do processo de desenvolvimento científico e tecnológico do país. A gestão participativa das bacias hidrográficas é importante. Temos que avançar nas tecnologias de gestão, incentivos fiscais, remuneração de serviços ambientais, incentivo para a proteção de mananciais. Temos que ampliar a distribuição e tratar esgotos, desenvolver tecnologias para dessalinização, monitoramento, modelagem e previsão, incorporação de avanços tecnológicos nos processos de decisão e os resultados esperados. Melhoria da saúde humana, redução da vulnerabilidade das populações humanas e desenvolvimento econômico sustentável. Eu queria terminar, senador, se me permite, dizendo que há um processo fundamental que eu não coloquei aí, mas que é extremamente importante para o Brasil: capacitação, 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 capacitação de técnicos, capacitação de gestores. O problema mundial de água é muito mais um problema de gestão do que uma crise. Há uma crise de gestão que nós temos que avançar. No Brasil também. No São Francisco, na futura transposição, o problema principal não é a quantidade de água que vai ser transportada, é a qualidade e a gestão. Acho que o doutor Paulo concorda comigo que um dos problemas fundamentais desse país é gestão. E não é formar só PhD e mestre. Eu sou da academia, mas é preciso reconhecer que a mola mestra do funcionamento do país é o técnico, o tecnólogo, é aquele que vai fazer a medida hidrométrica na represa, no sistema hídrico. Enfim, temos que avançar decisivamente em capacitação de recursos humanos em vários planos. Eu queria só dizer, essa figura me deixa muito triste. Isso é uma fotografia tirada em Patos da Paraíba em 1923. Me foi dada por um aluno de doutorado que fez um doutorado comigo e me mandou essa fotografia. Patos da Paraíba, 1923. Patos da Paraíba em 2001. Muito obrigado.
ao Dr. José Galícia Tundizi, presidente do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos. É realmente impressionante os dados que nos foram trazidos na noite de hoje, tanto pelo Dr. Paulo Lopes Varela Neto, como pelo Dr. José Galícia Tundizi, a respeito da questão da água. E não somente no nosso país, onde a situação já atinge um nível de gravidade extremamente preocupante, mas como no resto do mundo. Eu me lembro que em 1996, convidado que fui para participar de um debate na Royal Academia de Ciências Políticas em Estocolmo, da Suécia, em Estocolmo, o que me impressionou na semana em que lá estive foi o número de seminários e simpósios que estavam sendo realizados na cidade sobre a questão da água. Isso em 1996, em Estocolmo, na Suécia. Os países nórdicos, como nós sabemos, eu acredito que eles sejam o pelotão avançado para detectar problemas que estão por advir no plano internacional, no plano mundial. Foi lá que nasceu o Movimento Verde, foi de lá, em 1972, que se realizou a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, enfim, alertando para os perigos, né, que o mundo corria, tendo em vista a não capacidade do ser humano de manusear, de se tratar, de se encontrar com a natureza que o cerca, enfim. Mas o problema hoje da água é extremamente sério, e não somente da água disponível, mas da água, do uso que é feito desta água, da poluição causada pela falta de tratamento desses esgotos, o que aqui foi amplamente abordado pelos dois palestrantes da noite de hoje. Como presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura e pela segunda vez, e tendo participado de várias audiências públicas sobre a questão do desenvolvimento e da infraestrutura que o país necessita e continua necessitando cada vez mais para adequar o crescimento econômico à necessidade da infraestrutura que nós temos que ter disponível para atender a esse desenvolvimento, nos mostrou dois pontos fundamentais. O primeiro, tratado também pelo Dr. Tundizi, que foi a questão da falta de mão de obra qualificada, sobretudo no nível médio. Isso foi detectado com muita clareza. E, em segundo lugar, a falta de investimentos no saneamento básico. E agora, de 2007, 2008 para cá, com essas iniciativas do governo Lula e depois do governo Dilma no investimento em infraestrutura, o ponto investimento em saneamento básico foi colocado e vem sendo colocado com muita clareza. A grande dificuldade que ocorreu para que esse processo de obras de saneamento básico pudessem avançar foi a falta exatamente de qualificação de mão de obra para esta área especificamente, e a falta também de experiência de empresas que, por falta de investimento em anos e anos anteriores na área de saneamento básico, desistiram de se preocupar com este tipo de obra e se dedicando a outro tipo de iniciativas no campo da infraestrutura, como rodovias, sobretudo rodovias, ferrovias, portos e que tais. De modo que hoje é esse problema com o qual nós nos defrontamos. É uma realidade, cada uma nas nossas cidades, temos cidades que eu digo no perímetro urbano, temos os nossos córregos, temos os nossos riachos e nós temos as nossas lagoas, os nossos lagos
e estamos vendo como eles se deterioram em função da falta de saneamento básico e pela falta, sobretudo, de conscientização da população para os problemas que eles próprios causam com a falta, talvez por não ter políticas públicas mais eficientes no campo da educação ambiental, mas problemas que são causados pelo próprio ser humano, com um impacto extremamente negativo, e nós não sabemos onde isso vai parar. Exemplos como esse do Tietê e do Rio Pinheiros, em São Paulo, problemas do aumento, do avanço da urbanização dessas grandes cidades. Ainda na semana passada tratávamos aqui das represas de Guaratinguetá e também da Billings, não é? Que a cidade já está praticamente dentro. Disse o doutor Tundizi também, numa represa perto de São José do Rio Preto, que é muito utilizado por aqueles habitantes desta região, que são milhões de pessoas que se utilizam e às vezes estão ali sem saber, porque um dos pontos diz a contaminação, ela se dá não somente pela ingestão da água contaminada, mas o simples contato com a água contaminada, ela gera doenças. E isso são os vírus, e isso pressiona o serviço de saúde pública. Enfim, é uma reação em cadeia em que gera um enorme custo que as pessoas, às vezes, não, pela pouca possibilidade de contabilizar esses custos, não podem ter um número assim muito bem definido para dizer, bom, esse custo poderia ser reduzido a 1/10 se nós utilizássemos metade desses recursos em investimentos no campo do fornecimento de água potável e de saneamento básico. Por isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez muito a participação do Dr. Paulo Lopes Varela Neto e do Dr. Tundizi, e passaria agora às perguntas que nos chegam. Perguntas para o Dr. Paulo Lopes Varela, diretor da Agência Nacional de Águas, diretor de gestão. Qual fonte de poluição Vossa Senhoria considera mais danosa para a qualidade da água no Brasil? Esgoto doméstico, resíduos industriais ou agroquímicos? A segunda, dentro das atribuições da ANA, como órgão regulador, o que está sendo feito para garantir a qualidade da água no Brasil? E a terceira pergunta, no entendimento de Vossa Senhoria, o que poderia ser feito para incentivar o reuso e a captação da água da chuva nos centros urbanos? Passo a palavra ao Dr. Paulo Lopes Varela Neto. Bom, em relação à questão de fontes de poluição, é evidente que qualquer fonte de poluição traz seus problemas, mas eu não teria nenhum medo de dizer que, ou de errar, que se fôssemos olhar de uma questão, do ponto de vista mais global, certamente a questão do saneamento, da falta de saneamento, do tratamento dos esgotos seria, de longe, né, a fonte que, se pudéssemos realmente enfrentá-la, poderíamos transformar mais rapidamente essas questões. Claro que, localizadamente, né, as outras fontes também precisam ser enfrentadas. O presidente Collor já aqui levantou o esforço que estamos fazendo, que o país tem feito, né, principalmente nos últimos anos, com esses programas de infraestrutura. Estamos avançando, mas, no primeiro momento, inclusive, o próprio Atlas levanta ali, quando fala ainda da fragilidade de certas prefeituras, etc., né, a falta de projetos, às vezes nem de recursos, né, atrasou um pouco isso. Isso a gente agora está começando a ir um pouco mais rápido. Eu queria já encadear aqui, com essa primeira pergunta, o que é que a ANA está fazendo, ou o que é que poderia ser feito para melhorar a qualidade da água. Foi muito bom, professor Tundizi, ouvir aí as suas
colocações, até porque se a gente for cruzar, a gente vai ver que uma série de questões são colocadas, tem a resposta nas questões que você traz aí à baila. E você levantou algumas questões, por exemplo. A forma, me parece, mais fácil de a gente garantir a qualidade das águas é trabalhar nelas antes que elas estejam já poluídas. O senhor levantava aí a questão de que muito da poluição que chega nas cidades vai se produzindo na bacia, na zona rural. Então, nessa linha de pergunta das coisas que a Ana está fazendo, nós temos um programa que eu acho de um conceito fantástico, chama-se O Produtor de Água. Ele trata exatamente de tentar preservar a água enquanto ela ainda está na bacia, no seu caminho de montante para jusante, mas levando em consideração também um outro conceito que aqui foi colocado, que é a remuneração pelos serviços ambientais prestados. Então, estamos trabalhando e com sucesso, é um programa que, presidente, de repente, em outra oportunidade a gente pode apresentar, que é esta casa, prestar conta desse trabalho, procurando trazer o produtor rural, né? E aí, mais uma vez, pegando um outro conceito, que é a questão da capacitação em todos os níveis, mas da conscientização, né? Nisso aí eu acho que a gente tem falhado um pouco de levar a sociedade à necessidade, né? E a importância da água, mas enfim, trazendo o produtor rural, pagando para ele por serviços ambientais que não seriam da sua responsabilidade direta, mas que ele possa preservar as margens, que ele até deixe de usar certas áreas que são mais susceptíveis. E isso depois é remunerado por quem abaixo está tendo esse benefício, né? Esses arranjos variam muito, mas as companhias de saneamento, enfim, mas me parece um dever nosso que estamos na cidade, né, pagar um pouco para que essas pessoas possam prestar esse serviço ambiental. Então, esse conceito do produtor de água, que seria fazer com que a água fosse protegida na própria bacia para que chegue muito melhor nas cidades e, portanto, muito mais barata, melhor qualidade, etc. É um programa que nós estamos desenvolvendo, já está atingindo mais de 30 milhões de pessoas no Brasil, muitas sedes de municípios também, e é um programa que a gente gostaria, mas também convido os senhores, está na página da Ana, vocês podem ter informação a respeito. Uma outra questão que a Ana está fazendo, e lançou há pouco tempo, cerca de menos de um ano, é o Programa de Avaliação da Qualidade da Água, o PNQA. Nós trabalhamos com todos os estados brasileiros, de maneiras que há muitas mãos, nós pudéssemos determinar, primeiro, qual seria a distribuição espacial razoável para uma rede de monitoramento de águas. Depois, que parâmetros mínimos nós deveríamos monitorar. Depois, a forma de coleta e de amostragem. E, por fim, que espaço de tempo a gente deveria mostrar para poder fazer essas comparações. Então, a partir já do próximo ano, neste momento, nós estamos distribuindo para os estados que fizeram um acordo de cooperação os equipamentos, de maneira que eles vão usar esses equipamentos para fazer essas medidas, e a ANA vai receber todos esses dados e vai tratar. E vai pagar, inclusive, pela recepção desses dados, para que os estados possam ter como realizar isso. Então, eu queria trazer aqui para os senhores o PNQA, um Programa de Avaliação da Qualidade da Água, que eu acho que vai ser uma coisa que vai realmente nos dar muito mais ferramentas, né, para que a gente possa acompanhar definitivamente como é que está evoluindo essas águas no nosso país, que são diferentes, né? E aqui a gente tocou a questão do Nordeste, das açudagens, da eutrofização, da poluição, enfim. Então, são conceitos dessa natureza que eu acho que vão melhorar. Um outro assunto, só para terminar esse tema, respondendo a pergunta que nos foi feita, é que nós também temos um outro programa chamado PRODES, o Programa de Despoluição, que é um programa por pagamento por serviços já realizados. Quer dizer, também é um outro conceito. Ao invés de dar o recurso, a gente paga pelo esgoto já tratado. Na medida que uma estação vai ser feita, antes dela ser feita, há um concurso, né, nacional, em bacias críticas, e a ANA põe na Caixa Econômica uma quantidade de recurso correspondente a um valor, a uma tabela para isso, e à medida que aquela estação vai tratando com eficiência, nós medimos isso a cada trimestre, etc., e com eficiência e eficácia, então eles também recebem aí vamos dizer assim,
recuperação dos custos que ele investiu. Então, um conceito um pouco diferente, porque é de pagamento por tratamento, buscando aí a eficiência. Para falar de 3 questões. Também, uma outra coisa que é fundamental é a participação, e aqui também foi colocada, do município, quando a gente leva em consideração a questão do uso e ocupação de solo. Fica difícil agora, já no espaço mais urbano, a gente garantir essa qualidade se nós não tivermos aí um disciplinamento. Quer dizer, se as casas terminam dentro dos rios, se as indústrias, enfim, se as áreas de recarga dos aquíferos não são respeitadas e coisa dessa forma, fica difícil que depois a gente venha recuperar, né? E vamos gastar muito recurso. A gente teve aqui uma visão das coisas no mundo, que o professor Tom disse, nos trouxe. Existem países que estão recuperando seus rios, né? Os tietês de lá, mas a que preço e a que custo, na verdade? Então, trabalhar um pouco antes nisso seria interessante. E aí essa questão do uso de ocupação do solo, trazendo o município, embora ele não tenha dominabilidade da água, mas tem uma articulação absolutamente necessária para que a gente possa fazer com eles dentro daí dessa linha da gestão. E, por fim, a questão do lixo, né? E aí eu coloco isso junto com a ideia da capacitação e da conscientização da população como um todo. Eu diria que em muitas coisas que nós temos conseguido, e hoje aqui nós tivemos a felicidade de vir prestar conta aqui ao Senado do que nós estamos procurando produzir, e a todos que nos assistem, né? Mas uma coisa que realmente nós temos falhado é de conseguir levar a população como um todo a importância, a necessidade da gestão desses recursos hídricos. Então, acho que aí nós temos que avançar mais. E, finalizando aqui, tinha uma terceira pergunta, presidente, se me permite. A terceira pergunta: no entendimento de Vossa Senhoria, o que poderia ser feito para incentivar o reuso e a captação da água da chuva nos centros urbanos? Tá. Essa questão do reuso e do uso eficiente, inclusive com captação de água de chuva, nós também estamos trabalhando. Nós temos um programa chamado de apoio, digamos assim, a essa área, né, de uso racional da água. Então, estamos com alguns trabalhos sendo feitos na área de prédios, de como é que isso pode captar, como projeto piloto. Evidentemente, a ANA é uma agência de Estado, mas, né, nós estamos tentando trabalhar isso como projeto piloto, para que depois isso possa ser replicado, né? Mas também temos esse projeto lá conosco. Muito obrigado ao senhor diretor da área de gestão da Agência Nacional de Águas, Dr. Paulo Lopes Varela Neto. E agora as perguntas para o do professor José Galizia Tundizi. A primeira delas: os governos tendem a privilegiar grandes obras de saneamento. A estação de tratamentos de esgotos de Alegria, na cidade do Rio de Janeiro, é um exemplo. Não seria vantajoso buscar soluções de menor porte e adequadamente distribuídas? Segunda pergunta: a agricultura via irrigação torna-se grande consumidora de água. As universidades brasileiras realizam trabalhos de pesquisa e desenvolvimento para aumentar a eficiência da irrigação, reduzindo o consumo de água por tonelada de produto agrícola? A terceira pergunta: quais soluções tecnológicas seriam apropriadas para o tratamento de água e esgoto em pequenas comunidades rurais? Com a palavra o professor Tundizi. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, a questão dessas estações de tratamento de grande porte. Há uma tendência mundial hoje de descentralizar o tratamento de esgotos, ou seja, de procurar evitar grandes estações de tratamento e tratar esgotos de uma forma mais localizada. Isso no Japão tem sido comum já há uns 20 anos, e isso tem melhorado a eficiência do sistema, porque uma estação muito grande de tratamento de esgoto, ela tem um problema muito sério, né, doutor Paulo? Ela tem um lodo que sai do tratamento, que depois é preciso ter uma finalidade para esse lodo. Então, os volumes tratados em grande quantidade são muito mais difíceis depois de ter um tratamento subsequente.
Na minha cidade, em São Carlos, nós estamos fazendo experiências para queimar esse lodo e produzir energia a partir desse lodo, juntamente com lixo urbano. Mas é uma experiência ainda. Então, a tendência é realmente de se estabelecer um sistema de tratamento de esgotos descentralizado, com pequenas estações ou estações que possam tratar 20 mil habitantes, 10 mil habitantes. Há um outro problema no Brasil, que agora existe uma grande expansão dos condomínios. Né? No interior de São Paulo, em muitas cidades do interior do Brasil, você tem grandes condomínios que se desenvolvem, e a tendência é que esses condomínios fizessem seu próprio tratamento de esgoto. Porque o que acontece? Eu gostaria de deixar claro a minha posição com relação a isso. Se um condomínio gasta 250 milhões de reais para se desestabelecer numa determinada localidade, ele poderia muito bem fazer uma estação de tratamento de esgotos por 10 milhões de reais, ele podia fazer uma escola e um ambulatório, porque o condomínio é feito e depois a prefeitura tem que pagar a conta, ou seja, a prefeitura tem que construir a estação de tratamento de esgoto para o condomínio, ou ele tem que bombear a água e sobrecarrega a estação. Então, essa pergunta vem muito a ver com o que nós estamos dizendo aqui, que é a questão da economia também. Mega estações de tratamento de esgoto não tem sido a tendência mundial. Descentralização, tratamento de esgoto em distritos, em bairros, que são muito mais eficientes. E depois tem uma outra coisa que nos preocupa muito, doutor Paulo, e que aí precisaria ter um programa também da ANA, que é o seguinte: qual é a eficiência do tratamento do esgoto? O senhor sabe que, dependendo do tipo de tratamento, o senhor pode tirar 20% de fósforo, 50%, 100% de fósforo e nitrogênio. O custo vai aumentando. Então, nós precisamos saber qual é a eficiência do tratamento de esgoto, se essas estações estão operando ou não. Eu já medi, tenho casos em que tem estações de tratamento de esgoto que estão lá, mas estão inoperantes, e o prefeito não sabe que estão inoperantes. Então, esse também é outro problema com o qual nós temos que lidar. Mas, para encerrar essa pergunta, eu acho que realmente a descentralização dos sistemas de tratamento de esgoto é uma tendência que deveria ser considerada. Claro, para municípios de 20 mil habitantes, 10 mil habitantes, não precisa ter esse tipo de abordagem. Mas para municípios de um porte maior, 250 mil habitantes, já se pode prever uma descentralização desse tratamento a custo menor, com eficiência menor, e há uma grande variedade, eficiência maior, e há uma grande variedade de sistemas de tratamento hoje, inclusive no Brasil. Muitas tecnologias foram desenvolvidas e estão à disposição. Tratamento aeróbico, tratamento anaeróbico, há muitas tecnologias que podem ser usadas. Com relação à agricultura, realmente a questão da irrigação, como o doutor Paulo acentuou, o Brasil despende 70% dos seus recursos hídricos na agricultura, 70%. E a nossa irrigação é ineficiente, nós sabemos disso. A Embrapa tem trabalhado muito nessa questão da irrigação, procurando produzir sistemas de irrigação mais eficientes. Nós sabemos muito bem que o sistema mais eficiente do mundo, um dos sistemas mais eficientes do mundo, é aquele que se usa em Israel, onde há uma irrigação por gotejamento, mas essa irrigação por gotejamento ela é calibrada com um computador que fica medindo a capacidade de respiração e transpiração da planta. E a irrigação é feita em função disso, controlada automaticamente. Nós estamos caminhando para isso, há experiências limitadas, mas esse é um grande gargalo. Não são muitas universidades que estão trabalhando nesse assunto, mas seguramente as unidades da Embrapa, inclusive a unidade de São Carlos de Instrumentação, têm se envolvido com esse problema e têm desenvolvido tecnologias para resolver esse problema. Respondendo à terceira pergunta, existem muitas soluções
tecnológicas para o tratamento de água e esgoto em pequenas comunidades rurais. Eu não tive oportunidade de mostrar aqui, mas nós trouxemos para o Brasil uma tecnologia desenvolvida por um associado meu, professor Jorgensen, que é professor da Universidade de Copenhague e que é assessor das Nações Unidas para Recursos Hídricos. O professor Jorgensen desenvolveu uma área alagada artificial modelada em que se pode plantar plantas de áreas alagadas, né, brejos, e com isso tratar a água de pequenas comunidades rurais e também o esgoto de pequenas comunidades rurais. A experiência da Embrapa tem um êxito muito grande, que eu mostrei aqui. Essa fossa biodigestora, como eu disse, já foi aplicada em 6.000 localidades no Brasil. Ela é extremamente eficiente, muito barata, ela é uma inovação muito grande para o tratamento de esgoto doméstico, né? Mas também ela pode ser dimensionada para tratamento de esgoto de pequenas localidades, 100 habitantes, 50 habitantes, vilas. E também tem um outro componente. Há uma produção de biogás para esses pequenos municípios e pequenas aldeias e vilas que pode ser também aproveitada. Então, essas soluções tecnológicas, áreas alagadas, wetlands, combinadas com sistemas de tratamento de esgotos de pequeno porte, como, por exemplo, o sistema Embrapa, esses jardins filtrantes também podem ter são soluções tecnológicas viáveis, baratas e quase que imediatamente podem ser colocadas à disposição dessas comunidades. O acesso é muito fácil através das diferentes unidades da Embrapa, e eu acho que a ANA teria aí um papel importantíssimo também de conexão com essa tecnologia que está muito bem testada já. Muito obrigado, professor Tundizi. E eu faria uma indagação ao professor. No seu entender, no seu entendimento, o que é que está faltando ao governo federal mais no campo do saneamento básico e do fornecimento de água potável para a população? Faltam projetos, falta mais qualificação de mão de obra ou faltam recursos? Presidente, eu acho que projetos não faltam, porque além dos projetos que a ANA tem uma conexão muito importante com as universidades, os diretores da ANA, os atuais e os outros diretores da ANA, os antigos diretores da ANA, têm uma origem acadêmica. Então, não faltam projetos. Não é esse o problema que existe. São projetos que existem tanto a nível do governo federal, como experiências e projetos em andamento já em determinadas regiões do país. A cidade de Extrema, por exemplo, em Minas Gerais, em São Paulo, próxima à fronteira de Minas, é um exemplo de que é possível esse sistema de produtor de água, por exemplo, ser desenvolvido. A Itaipu Nacional tem um projeto muito importante que se chama Água Boa, que também tem tido uma repercussão extremamente grande na região sul do país, no Paraná e em outras regiões. Então, projetos não faltam. Eu não acho que faltam recursos também, não. Recursos existem. O problema se encontra na relação. Isso é um problema, me permita, é um problema do Brasil, é a relação e o tempo entre a concepção, o desenvolvimento, a concepção estratégica, o desenvolvimento e a execução. Esse é o nó que temos nesse país. Grande parte desse nó diz respeito à capacitação e à falta de executores capacitados que não entendem, não conseguem entender o plano estratégico.
Então, quando você tem um processo estratégico em que a concepção é muito bem feita, mas o executor, na cadeia, ele não entende, ou por não ter uma capacitação adequada, o processo é lento. Então, nós temos projetos, nós temos recursos, o governo federal tem colocado recursos, temos legislação. A Lei das Águas de 1997 é uma lei extremamente avançada para o país, importante. A gestão por bacias hidrográficas, que está sendo agora e está sendo muito bem aceita e desenvolvida e está sendo implantada, é outro avanço importante. Mas voltemos a essa questão. Exatamente, eu pertenço ao comitê da bacia do Tietê-Jacaré, que é uma das 13 bacias do Estado de São Paulo, de gestão de recursos hídricos. Entre a reunião do comitê da bacia e os planos estratégicos da bacia e o plantio de árvores na bacia, demora 2 anos. Na bacia hidrográfica. Ou seja, então, o problema é execução. Não sei se o doutor Paulo concorda comigo, mas a cadeia de execução precisa ser muito mais rápida. Nós precisamos crescer mais rápido, nós precisamos resolver os problemas mais rápidos. Qualificação, né? Qualificação e a capacidade de que a gestão estratégica do país seja passada para mesmo aqueles que tenham uma execução de uma parte do processo, mas eles precisam ter essa visão sistêmica do processo. Então, na minha visão, esse eu acho que é o grande gargalo que nós temos no país, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Tundizi e passo a palavra ao doutor Paulo Lopes Varela Neto para as suas considerações finais. Antes de levar a minha palavra final, eu queria só, Tundizi, fazer aqui uma pequena reflexão, não em discordância, mas numa linha de concordar que realmente a capacitação é o maior problema, e concordando também que o mecanismo, enfim, a forma dos projetos passarem pelos comitês tem que ser acelerada, você tem absoluta razão. Eu só gostaria de fazer a seguinte reflexão. Projetos, em termos de conceito, você tem razão. Agora, os projetos, talvez por falta de capacitação nas prefeituras e etc. e tal, é quem tem pancado efetivamente programas como o PACA. Eu acho que você vai concordar. É simplesmente, eu sei que você entendi perfeitamente o que você falava, mas é só que, para quem nos assista, talvez pudesse entender melhor o que é quem está significando por projeto nesse caso. Mas, enfim, essa seria a minha colocação final. Apenas, presidente, agradecer, né, expressar a honra de que a Agência Nacional de Águas possa estar aqui, enfim, prestando contas a essa casa e à população brasileira. E, mais uma vez, convidá-los, a quem se interessar pelos assuntos que trouxemos, né, de acessar a página da ANA. Todos esses projetos, todas essas questões que nós trouxemos estão disponíveis. E nós também lá, né, absolutamente à disposição de qualquer um dos senhores que tenham qualquer dúvida ou que queiram conosco conversar. Muito obrigado. Para as suas considerações finais, passo a palavra ao professor Tundizi. Quero agradecer ao presidente o convite para participar deste debate, desta apresentação, que muito me honrou. E eu espero ter contribuído com ideias, com recomendações e com a experiência acumulada para que o debate possa ser frutífero. E estarei sempre à disposição para novas discussões sobre temas tão importantes. E o tema água é um tema fundamental para o país. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do meu Instituto Internacional de Ecologia, esse honroso convite para participar deste debate. Muito obrigado. Antes de encerrarmos a presente reunião, gostaria de agradecer a presença de todos
muito em especial aos nossos convidados, Dr. Paulo Lopes Varela Neto, diretor da área de gestão da Agência Nacional de Águas, ANA, e ao professor José Galícia Tundizi, presidente do Instituto Internacional de Ecologia de São Carlos, além de agradecer a participação dos nossos internautas no debate travado na noite de hoje sobre a questão de saneamento básico. Convoco as senhoras e os senhores senadores para a reunião que realizaremos amanhã, terça-feira, às 9h45 da manhã, para discutir e votar as emendas da Comissão de Serviços de Infraestrutura ao projeto de lei orçamentário para 2014, projeto PL número 09/2013 do Congresso Nacional, a serem apresentadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Comunico ainda às senhoras e senhores senadores a realização na quarta-feira, dia 27 de novembro, às 7h30 da manhã, neste plenário, da reunião com pauta deliberativa e a realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 57 de 2011 desta comissão, para debater o PLS número 405 de 2011, que suspende, pelo prazo de 30 anos, a construção de novas usinas termonucleares em território nacional, oportunidade em que ouviremos as seguintes autoridades e especialistas: Dr. Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia; Dr. Roton Luiz Pinheiro da Silva, diretor-presidente da Eletrobras Termonuclear S.A., Eletronuclear; Dr. Francisco Whittaker Ferreira, diretor executivo da FG Whittaker. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião.